Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus. O projeto Auxílio ao Mestre está de volta e hoje estaremos estudando a lição de número 12. Eu quero mandar um abraço especial para você que é professor e professora da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. Você realiza um trabalho maravilhoso, um trabalho importantíssimo na obra de Deus. Continue firme no teu propósito. Um trimestre está encerrando e um outro trimestre se aproxima. Que o Senhor continue lhe dando unção, graça, sabedoria e conhecimento para realizar esta obra. Amados, vamos então à lição de número 12 da nossa revista. José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. Hoje estaremos estudando o caráter de José. Meu amado, esse homem tem muito a nos ensinar. Era um guerreiro nas mãos de Deus, mas um guerreiro que lutava com outras armas, diferentes de Davi, diferente de tantos homens que Deus usou na história. José era um guerreiro nas mãos de Deus e as armas que ele usava eram armas poderosas em Deus para aniquilar todo o conselho diabólico, satânico de impérios, de potestades, porque Deus estabeleceu um propósito através da vida desse homem e Deus lhe deu a vitória e ele cumpriu o seu papel na história. Vamos então, meu amado, à nossa introdução. Há momentos que aos nossos olhos tudo nos parece perdido e sem sentido, até que o Senhor rompe o silêncio e nos faz compreender seus propósitos e desígnios. O silêncio e a prudência são importantes quando nos deparamos com situações que vão além da nossa capacidade de compreensão dos fatos. Eu olho para José, eu tiro esta lição para a minha vida. Que há situações e momentos na nossa vida que fogem à minha razão, fogem à minha capacidade de compreensão. A situação parece estar tudo perdido. A situação que nós nos deparamos aos nossos olhos parece que é um caos. José passou isso. Imagina a situação de José, ele estava apaixonado por Maria, prometido em casamento, e aquela moça vira para ele e fala que está grávida. E o que é pior, ela coloca Deus no meio talvez daquilo que ele acreditava ser a mentira. O coração dele se destrói. Ele pensa que agora estava tudo perdido, que a mulher que ele amava era depravada, imoral, dominada por um sentimento de lascívia e também era mentirosa. O mundo dele desabou naquela hora. E como agora prosseguir adiante com aquele relacionamento? Como prosseguir adiante com aquele casamento futuro? Que não era casado, mas estava marcado de casar. Ele preparou, cuidou de todos os preparativos e agora ela fala para ele que tudo estava dentro do propósito de Deus. E ele não consegue entender, não consegue compreender. Nós estamos falando aqui de um homem que foi chamado para ser o pai de Jesus. Ele não conseguiu compreender. A primeiro momento, meu irmão, ele não entendeu, o mundo desabou diante da cabeça dele. Tem momentos que a nossa mente, a nossa cabeça não consegue assimilar qual é o propósito de Deus, qual é o desígnio de Deus. Parece que tudo está perdido. Mas quando você se deparar com uma situação que você não consegue compreender, que você não consegue discernir, a melhor coisa é você ficar em silêncio, aguardando Deus falar com você. José, ele não fez escândalo, ele não arrumou confusão, ele não bateu boca com Maria, ele não discutiu, ele saiu, ficou em silêncio. Meu amado, sábio, um homem com sabedoria, mas Deus posteriormente fala com ele e dava para ele voltar atrás e restaurar aquela união, porque afinal de contas ele não deixou mágoas no coração de Maria.
Afinal de contas, ele não proferiu palavras que machucassem o coração daquela jovem. Ele não entendeu. Ele propôs no coração não inflamar o coração dela, não magoar o coração de Maria. Precisamos aprender com José como ter sabedoria de Deus para não magoar as pessoas, mesmo quando, a princípio, nós não conseguimos compreendê-las. É uma das lições que eu aprendo com a vida de José. Vamos, meu amado, prosseguindo na nossa lição, subtópico de número 1. Você está assistindo ao primeiro vídeo desta lição. Posteriormente faremos o tópico 2 e o tópico 3, no vídeo 2 e no vídeo 3. Vamos lá, tópico de número 1, José, o pai de Jesus. Amém? Eu não sei porque uns apregou que Maria é a mãe de Deus e porque não apregou também que José seria o pai de Deus. Ambos são pais de Jesus, da natureza humana de Jesus. Na verdade, ele é tido como um pai biológico, porque não houve um ato sexual entre Maria e José. Ele foi o pai de Jesus, podemos dizer o pai adotivo, o pai do coração, mas ele cumpriu o propósito estabelecido por Deus dentro daquilo que Deus tinha para a vida dele. Vamos lá, subtópico de número 1. Quem era José? Eu destaco o seguinte: Deus, para proteger seu filho unigênito aqui na terra, se valeu de um simples e humilde carpinteiro, o qual não era adestrado na arte da guerra, mas aprendera desde cedo a ouvir a voz de Deus diante dos momentos mais conturbados em sua vida. Quando eu olho para José, eu vejo um certo humor de Deus. Humor da parte de Deus, um humor semelhante ao humor de Elias com os profetas de Baal. Imagina a situação: Deus vai trazer o filho dele unigênito. Humanamente falando, alguém cujos olhos estavam tão voltados para ele, que seria alvo de perseguição do rei Herodes, que teria tentado matar, seria alvo talvez de ataques demoníacos, diabólicos, de principados, de potestades. E Deus, para debochar, ou para mostrar a glória dele, coloca José, um carpinteiro, para ser o pai, o protetor e o escudo de Jesus. Porque ele foi o protetor, ele foi o escudo, ele foi a defesa de Jesus. E Deus não se valeu de um guerreiro, na minha concepção. Mauro, talvez muitos aí que estão me ouvindo, se tivesse que escolher alguém, de repente eu escolhi alguém com a coragem, com a impetuosidade de Davi, ou quem sabe alguém com a força de Sansão para lutar e defender. Não, Deus chama um humilde carpinteiro para estabelecer através dele aquele que iria proteger o seu filho. E quais eram as armas que José usava? José não usava espada, José não usava lança, escudo e nem colete, meu irmão. José, nessa batalha, ele tinha uma arma poderosa, sabe o quê? Era o ouvido. Ele ouvia a voz de Deus. Ele aprendeu a ouvir a voz de Deus nos momentos mais difíceis da sua vida, no momento que o mundo dele parecia estar desabando. José ouve a voz de Deus que fala com ele por intermédio dos sonhos. No momento em que Herodes intenta tirar a vida de Jesus, mandando matar todos os primogênitos, ele mais uma vez ouve a voz de Deus. Meu irmão, o que eu entendo disso? Podem se levantar contra a minha vida, contra a sua vida, os infernos, principados, potestades, autoridades, pode se levantar os magistrados, homens maus, sanguinários, pode se levantar todos, mas nenhum conseguirá colocar as mãos em nós ou terá êxito, porque Deus é poderoso para guardar a minha vida, Deus é poderoso para guardar a sua vida. Ele usou um carpinteiro para proteger o seu filho unigênito, e a arma dele era ouvir a voz de Deus. A direção de Deus é o que nós estamos precisando, meu irmão. Nós estamos precisando de ter a direção de Deus, ouvir as estratégias. Deus, qual é o propósito que o Senhor tem nesse negócio? O que devo eu fazer?
e Deus sempre nos dará a direção certa. Eu faço aqui uma reflexão. Deus é poderoso para nos guardar ante a qualquer situação de perigo. Jesus, enquanto bebê, não poderia se defender dos ataques do diabo. Para tal tarefa, Deus designou um carpinteiro. Precisamos confiar plenamente no Senhor e estar atentos à direção por Ele apontada. Glórias a Deus. Você observa uma coisa. Há muitos cristãos que têm a tendência de acreditar erroneamente que Deus quase empatou com o diabo. Foi por pouco que Deus ganhou. Foi por pouco que a vitória chegou. Parecia que estava amarrado, estava travado, que o diabo estava travando a vitória. Meu irmão, observe essa situação. Jesus, se tinha um momento que Satanás, que os demônios, que os principados, as potestades poderiam matar Jesus em tentar contra a vida dele quando ele era bebê. E eles não conseguiram matar a Jesus. Lúcifer, os anjos, os principados, as potestades, as forças espirituais da maldade não conseguiram, porque Deus é poderoso para cegar o inimigo. Deus é poderoso para guardar a sua vida, para guardar a minha vida. Então, meu irmão, Deus usou um carpinteiro para proteger o bebê, que era o Cristo, o Messias, o Salvador. Meu irmão, Deus, Ele quer te proteger, você e a sua família. Não importa onde você mora. Se você mora no morro, tem bandido, traficantes, seja lá o lugar mais perigoso onde você mora. Deus é poderoso para te guardar. Não importa se você se levanta para falar a verdade. Muitos têm medo de falar a verdade por causa de represália, por causa da morte. Meu amado, Deus é poderoso para nos guardar e nos livrar. Precisamos aprender a confiar plenamente no Senhor e a ouvir a sua voz. Era esta a arma de José, era o ouvido. Ele conseguia ouvir a voz de Deus. O Senhor virava para ele e dizia: José, levanta, segue sua estrada, vai para o Egito, porque Herodes intenta matar a criança. Ele ouvia, não questionava e obedecia plenamente ao Senhor. E o que a palavra do Senhor nos afirma? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meu irmão, para espantar os demônios, para espantar o inferno, vencer as trevas, só tem uma fórmula: é você sujeitar-se plenamente a Deus. Nós não podemos brincar com a nossa vida cristã, com a nossa caminhada, com a nossa eternidade. Nós temos que sujeitar a Deus, aceitar a vontade, o propósito, a palavra dele na nossa vida, porque aí ele irá nos guardar, irá nos proteger de todo ataque satânico do inferno, da maldade humana, porque Deus fez isso usando um carpinteiro humilde e manso para proteger o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores quando ele era um bebê. Eu não sei você, mas eu vejo Deus aí, me desculpa a palavra, Deus tirando onda com a cara do inferno. Eu vejo um Deus com um senso de humor tremendo, Deus usando um carpinteiro. E esse carpinteiro não tinha espada, não tinha escudo, não tinha arma nenhuma. Ele era um jumentinho, não tinha dinheiro, porque para pagar o sacrifício do filho para ser apresentado por ser o primogênito, ele não tinha o dinheiro para comprar o cordeiro e a pomba, ou a rolinha. Ele pegou o quê? Deu 2 rolinhas. Ele era um homem sem recursos, um simples carpinteiro, que o governador Herodes não conseguiu matar, nem o inferno, nem Satanás e os demônios. E tem muita gente que pensa que Deus está ganhando aos 45 do segundo tempo na prorrogação. Meu irmão, Deus, ele é Senhor e soberano, ele tem o controle sobre todas as coisas, nada foge ao seu controle, meu amado. Vamos olhar para o nosso Senhor e deixar que o diabo, nosso Deus, cuida dele. Amém? Vamos lá. Subtópico de número 2, pai adotivo de Jesus. José se sujeitou ao propósito do Senhor e às limitações e condições da sua chamada. Teve o orgulho quebrado, pois não era o pai biológico de Jesus. Precisamos servir ao Senhor,
dentro das condições por ele estabelecidas e não ao contrário. Ele é, ali o título é o pai adotivo de Jesus. Você já parou para pensar que o orgulho de José foi quebrado? Por causa da seguinte razão: ele não era o pai biológico de Jesus. Ele não podia dizer, é meu filho, é meu herdeiro, é meu descendente, é do meu sangue. Não, ele foi chamado para ser o pai biológico, e a condição foi a condição estabelecida. Deus quebrou um pouco o orgulho, o eu de José. Ele era o pai adotivo. Então, meu amado, ele se sujeita à vontade de Deus e não questiona. Ele servia a Deus segundo as limitações estabelecidas por Deus. Olha, você vai casar com ela, você não vai ter a sua noite de núpcias, a sua lua de mel logo de cara. Outra coisa, José, quando a criança nascer, terá 40 dias que você não vai poder conhecer a sua mulher, que é o período de quê? Que a mulher fica de resguardo, 40 dias. E também, outra limitação, não sei se muitos aí sabem, eu sou pai, e muitos talvez estão me ouvindo, são chefes de família, são esposas. Durante um período de tempo, a libido sexual de Maria era reduzida, porque durante o período de amamentação, a mulher ela não tem desejo e apetite sexual para com o marido. Quando antes da amamentação, você entende que a chamada de Deus para José, ela quebra um pouco o orgulho, estabelece limites e ele entende a chamada de Deus. Ele não determina, não estabelece regras para Deus, do contrário, ele se sujeita às regras de Deus. Há muitos que querem servir a Deus estabelecendo regras para Deus, estabelecendo condições para Deus. Se Deus não fizer assim, eu também não sirvo. Se Deus não me der a vitória, eu não vou permanecer na casa de Deus. Se o Senhor não fizer isso, eu também não vou fazer acolá. Meu irmão, nós não determinamos nada para Deus. Nós não estabelecemos regras para Deus. Nós nos sujeitamos a Ele e fala, Senhor, eis-me aqui. Cumpra em mim segundo o seu propósito. Eu me calo diante do Senhor. Amém, meu amado? José aprendeu isso. Eu aprendo que ele se sujeitou plenamente ao propósito de Deus. Vamos lá, meu amado, uma reflexão sobre esse tópico. Vivemos dias difíceis, na verdade, uma verdadeira inversão de valores e princípios. Muitos querem servir a Deus, porém da sua própria forma e maneira. Há aqueles que acreditam que podem determinar para Deus aquilo que bem desejam. José se sujeitou e nada determinou para Deus. Pare para pensar nisso. Nós vivemos dias aí que algumas pessoas se apresentam como que determinando. Você tem que determinar para Deus. Você tem que determinar para Deus que você não aceita a enfermidade. Meu irmão, eu nunca pedi para ficar doente. Você tem que determinar para Deus que você não aceita a pobreza. Eu nunca determinei que eu seria pobre, mas eu também não vou determinar nada para Deus não, meu irmão. Para Deus nenhuma diferença faz. Há pessoas que são levadas a acreditar que esse Deus pregado aí, em muitos púlpitos e muitas correntes teológicas, é o Deus marionete. É aquele Deus que você manipula, é aquele Deus que você dá ordem para ele, é o Deus office boy. É aquele que está sempre pronto a cumprir as tarefas que lhes são ordenadas. É o Deus pau mandado. O meu Deus, o Deus que eu creio, é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. O Deus que eu creio, ele é o Santo de Israel. Ele é o Todo-Poderoso. Meu irmão, ele determina. Disse Deus, haja luz e houve luz. É um Deus que determina e nós obedecemos plenamente. Há muitos que querem servir a Deus, mas da sua forma, da sua maneira. Há pessoas que querem servir a Deus com uma vida desconcertada, com uma vida no pecado, uma vida que não agrada a Deus. Há muitos movimentos aí que se fundamentam em textos interpretados equivocadamente, erroneamente, segundo os seus interesses. Há igrejas que o pastor ele tem a prática homoafetiva, ele é casado com pessoa do mesmo sexo, a mulher também é casada com pessoa do mesmo sexo, e por aí vai, querem servir a Deus da sua forma, da sua maneira. Meu amado, nós não determinamos a forma que servimos a Deus,
nós nos sujeitamos à sua palavra. Meu amado, Deus não é menino de recado, Deus não é marionete. José, ele se sujeitou plenamente à vontade de Deus. E nós vivemos esses dias difíceis de inversão de valores e desvios doutrinários e teológicos. Precisamos voltar, meu amado, aos princípios e os rudimentos da palavra do nosso Deus. Vamos lá, subtópico de número 3. José, um sonhador obediente. A revelação de Deus se dá de formas diferentes e em níveis também diferentes. Para Maria, a revelação foi direta e intensa, com os olhos abertos. No caso de José, se deu por intermédio de sonhos. O importante não é a forma que a revelação se dá, mas o conteúdo da mesma. José, ele era um sonhador obediente. Como é que Deus falava com José? Deus falava com José em sonho. Amém? José, uma esposa de Maria. Não estou falando José lá do Egito que interpretava sonhos, não. São os dois José sonhadores. Deus falava com eles por intermédio de sonho. E como que Deus falava com Maria? Com Maria, Deus falava através de quê? Visão. A visão, o anjo apareceu para ela, o anjo Gabriel, trazendo para ela a mensagem. O que eu entendo com isso, meu irmão? A revelação de Deus, ela se dá de formas diferentes e de intensidades também diferentes. Então, meu amado, o importante não é a forma que Deus fala com você. Há pessoas que só acreditam se Deus falar por intermédio de uma profecia, se Deus falar por intermédio de uma revelação. Meu amado, nós não determinamos a forma como Deus vai falar. Então Deus fala de diversas formas e maneiras. E a forma como Deus falou com José não significa que ele era menos espiritual do que Maria. É ele que estabelece a forma como ele quer falar, meu irmão. E não é como é a forma que nós escolhemos e determinamos, não. José, Deus falava com sonho. Mas o que eu entendo aqui, que o importante não é a fórmula de como Deus fala, mas é o conteúdo da revelação, é o que você vai fazer com a revelação que você recebeu de Deus. Amém, meu filho? Então, pouco fala, não importa se Deus fala com você através de uma pregação, através do estudo bíblico, através da leitura da palavra, ele fala comigo, fala com você, através de um hino, através de uma criança, através de um pastor. A Bíblia fala que Deus fala de diversas formas e de diversas maneiras. Então nós não podemos determinar e estabelecer, meu irmão, que Deus só fala dessa forma. Os irmãos aí do Pentecostes, das línguas estranhas, das visões, das revelações, têm a tendência de achar que Deus só fala por intermédio de profecia e de revelação. Meu irmão, Deus fala de inúmeras formas e de inúmeras maneiras. Mas o importante é o que você vai fazer com a revelação que lhe foi passada. Amém? Que adianta Deus falar com você pessoalmente, face a face, trazer para você revelação e você não vive nada daquilo que Deus passou para você. Então, meu irmão, não tente determinar nada para Deus. As experiências com Deus, elas se dão de formas diferentes e em níveis diferentes. Amém, meu querido? Ninguém é mais espiritual ou mais santo se Deus falar com ele de forma diferente, com profecia, ou se falar por intermédio de uma pregação. Importante é você conseguir compreender o que Deus está querendo na sua vida. Vamos lá, meu amado, mais um momento de reflexão desse nosso terceiro e último subtópico dentro desse primeiro vídeo. Para Deus, o que importa não é a forma ou a intensidade da revelação dada por Ele, mas sim o que faremos a partir da revelação recebida. Amém, meu querido? Então, para de ficar estabelecendo regras e limites para Deus. Para Deus, eu sei que Deus fala poderosamente. Quando Deus usa alguém, Deus já usou várias ocasiões. Ei, servo que falo contigo. Mas não foi sempre que Deus falou comigo com profecia. Deus já falou comigo por intermédio de sonho. Deus já falou comigo por intermédio de pregação. Deus já falou comigo por intermédio de louvores. O importante, meu irmão, não é a forma, é o conteúdo. Nós temos a tendência de valorizar a forma em detrimento do conteúdo. José, ele compreendeu
que era importante obedecer a palavra de Deus e a direção de Deus. Para Maria, Deus falava diretamente por intermédio de um anjo em visão. E para José, através de sonho. Então, meu irmão, o importante é que Deus fale com você. O importante é que Deus comunique ao seu coração. O importante é que Deus fale comigo e que eu esteja preparado, com o coração aberto, para obedecer plenamente à voz do Senhor. Encerramos aqui o nosso primeiro vídeo. Estaremos preparando o segundo vídeo desta lição de número 12, estudando o caráter de José, pai de Jesus. Eu aguardo você, meu irmão, no segundo vídeo e depois num terceiro vídeo. Eu te peço com carinho, assista o segundo vídeo, assista o terceiro vídeo, porque Deus tem muita coisa para comunicar ao seu coração. Eu te aguardo daqui a pouco, não me deixe. Deus abençoe a sua vida, meu amado, meu irmão, minha irmã, professor e professora da escola dominical. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, no nome de Jesus.